Olá, seja bem-vindo e muito obrigado por escolher este vídeo para assistir. Hoje vamos explicar brevemente sobre esses grupos mencionados na Bíblia: fariseus, saduceus, herodianos, publicanos. Nossa história começa com João Batista esculachando os fariseus e saduceus. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Foi dura essa crítica. Então, quem eram os fariseus e saduceus? Na época de Jesus, existiam grupos religiosos entre os judeus que se formaram segundo algumas diferenças de interpretação sobre como deveriam se portar perante os escritos presentes em sua Bíblia, a Torá. Os mais conhecidos eram os fariseus e os saduceus. Segundo o historiador Flávio Joséfo, os saduceus eram uma seita ou um grupo religioso de judeus presente na Judéia desde o século II a.C. Eram pessoas da alta sociedade, cultos, ricos, aristocratas e membros de famílias sacerdotais. Acredita-se que devem ter desaparecido algum tempo depois da destruição do segundo templo de Jerusalém, no ano 70 d.C., porque eram sacerdotes e cuidavam dos cerimoniais do templo. A Bíblia, inclusive, dá a entender que o sumo sacerdote na época de Jesus era saduceu. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Ou em outra versão, e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Os saduceus eram representantes judeus do poder imperial. Não se importavam muito com as tradições orais difundidas pelos fariseus. E não acreditavam na vida após morte. Não tinham tanta popularidade quanto os fariseus. O termo original grego do Novo Testamento é saducaios. Aparece 14 vezes no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Eles criam que somente a lei escrita era obrigatória e não acreditavam na ressurreição, na imortalidade da alma, na existência de espíritos e anjos e na predestinação. Atos mostra isso. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Em hebraico, o termo corresponde a Zeduquim, correspondente a Zadoquitas. O nome parece vir de Zadok, o sacerdote que permaneceu fiel ao rei Davi, mesmo quando Absalão queria tomar seu trono. E depois, Zadok ungiu Salomão como rei e posteriormente ficou sendo seu sacerdote. A Bíblia conta que os filhos de Zadok permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo quando os levitas se desviaram para adorar a ídolos. Ezequiel mostra a importância dos descendentes de Zadok ao descrever como será dividida a terra de Israel no reinado milenar de Cristo. Uma parte sagrada dessa terra pertencerá aos sacerdotes consagrados, os Zadoquitas, que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. E somente eles entrarão no templo, no reinado milenar. Contudo, os sacerdotes levitas e descendentes de Zadok, e que me fielmente executaram os deveres do meu santuário quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles ficarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Então, os saduceus se consideravam santos e puros como os descendentes de Zadok. Com relação aos fariseus, algumas citações também mostram a característica de partido religioso ou seita, da mesma forma que os saduceus.
Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Ou, em outra versão, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. O termo fariseu vem do latim farisaios, o mesmo do original grego farisaios. Aparece 94 vezes no Novo Testamento, nos 4 evangelhos e mais em Atos e Filipenses. Nestes, basicamente, para falar sobre Paulo. No hebraico é perushim ou prushim, que significa os segregados, separados ou afastados, porque eles davam muita atenção para as leis de pureza ritual e sacerdotal e se consideravam separados dos demais judeus. Eles foram criando uma série de tradições e formas de cumprir as leis, que viria a ser conhecida como Torá oral, que também seria atribuída a Deus, da mesma forma que a Torá escrita, entregue no Monte Sinai a Moisés. A Torá escrita e a oral tinham a mesma importância para os fariseus. Eles procuravam reconhecimento ao observar os ritos, como lavagens cerimoniais, jejuns, orações e esmolas. Orgulhavam-se das suas boas obras, não de piedade ou do seu interior. Da mesma forma que os saduceus, acredita-se que tenham surgido no século II a.C., mas com a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 d.C., e consequentemente a queda do poder dos saduceus, a influência dos fariseus cresceu na comunidade judaica, a ponto de serem considerados os precursores do judaísmo rabínico. Isso porque seriam os criadores das sinagogas. Eles se reuniam ali e tomavam juntos as refeições. Com a destruição do templo, as sinagogas ganharam mais importância. Na verdade, os fariseus foram o único grupo religioso dos judeus que se beneficiou após a destruição do templo. Eram ligados às lideranças nas sinagogas e participavam como grupo minoritário no Sinédrio, a suprema corte religiosa e política da época. Muitos fariseus eram escribas, responsáveis pela reprodução dos manuscritos e por sua interpretação. Jesus também foi bem duro com eles. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. E ainda faz a ressalva ao povo judeu. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus se achavam o máximo e, com isso, impediam as pessoas mais simples de fazerem o certo por seus ensinamentos equivocados. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. É interessante observar que o apóstolo Paulo foi um fariseu. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E outro fariseu importante mencionado na Bíblia foi Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus.
Junto com José de Arimateia, eles embalsamaram o corpo de Jesus após sua morte. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Uma parte dos fariseus acreditava que a política era decisiva e estava ligada à independência nacional, pois nenhum governo poderia ser superior à soberania do Senhor. Estes eram conhecidos como zelotes, em alusão ao seu zelo por Deus e pelo cumprimento da lei. Imaginavam que Deus precisava da colaboração dos homens para conseguir a salvação. Inicialmente, a salvação estava no âmbito religioso, mas posteriormente foi para o lado militar. Eles faziam luta armada contra o domínio de Roma em Israel. Acreditavam que o Messias seria um líder militar que os libertaria do domínio romano. Para eles, a violência poderia ser empregada quando fosse necessária para vencer, e a perda da vida era considerada um sacrifício para a santificação do nome do Senhor. Temos como exemplo de Zelote o discípulo chamado de Simão o Zelote, e também Barrabás, que era muito conhecido do povo, e foi solto no lugar de Jesus na época da Páscoa. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. À vista do povo em geral, Barrabás lutava pela liberdade da Judéia e foi preso pela revolta contra a dominação romana. E sendo os zelotes uma parte dos fariseus, estes defendiam sua liberdade ao invés de Jesus. Já com relação aos herodianos, eles também eram uma seita ou partido religioso, assim como os fariseus e saduceus, mas foram mencionados apenas 3 vezes no Novo Testamento, sempre em conjunto com os fariseus e em oposição a Jesus. As citações são estas. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. O termo vem do original grego herodianoi, os partidários de Herodes, ou soldados ou seguidores de Herodes. Se distinguiam dos fariseus e dos saduceus por terem se aliado ao rei Herodes o Grande, e assim a sua dinastia. Algumas suposições dizem que os herodianos buscavam a consolidação de uma dinastia teocrática, governada por Deus, mas considerando o rei Herodes como o Messias. Sendo assim, se aliaram aos fariseus para acabar com Jesus. Por fim, com relação aos publicanos, Jesus os menciona em alguns textos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Mas quem são esses tais publicanos? O termo grego para publicano na Bíblia é telonês. Diferentemente dos fariseus, saduceus e herodianos, que eram grupos religiosos, os publicanos se referem a cobradores de impostos. Eles eram detestados pelos judeus por sua crueldade, avareza e, em muitos casos, cobravam a mais para ficarem com parte do valor devido. O termo telonês aparece 21 vezes no Novo Testamento, em Mateus, Marcos e Lucas. Em 8 ocasiões, aparece o termo publicanos e pecadores, e até publicanos e meretrizes. Mateus, um dos 12 discípulos, era publicano. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Também sabemos que Zaqueu,
aquele que era baixinho e queria ver Jesus, era chefe dos publicanos. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Neste caso, seu cargo era muito especial. O termo grego utilizado aqui é arquiteloneis, o principal dos coletores de impostos, o chefe dos publicanos. E quando Zaqueu se converte, ele promete. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ou seja, ele confirma que pode ter extorquido alguém, como seria de praxe entre os publicanos. A lei dizia que a restituição da extorsão deveria ser do total do valor extorquido e acrescentado mais 1/5 a este montante. Ou no caso de um roubo, a restituição deveria ser o dobro. Assim, ele estava disposto a devolver bem mais do que a lei ordenava. Mas enfim, espero que tenha gostado do conteúdo deste vídeo e aprendido um pouco mais sobre esses grupos religiosos que sofreram grandes reprimendas por parte de João Batista e de Jesus, assim como sobre os publicanos, os cobradores de impostos que os judeus consideravam traidores, por se aliarem aos romanos, trabalhando para eles, obtendo recursos financeiros. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.